Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Rabi Galileu esteja conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra O Livro dos Médiuns, indo para o capítulo 2. E se no primeiro capítulo Allan Kardec indaga há espíritos, demonstrando na introdução dessa ciência que tudo parte do princípio da existência dos espíritos, para que então a comunicabilidade com estes seja um mero efeito. Já no segundo capítulo, Allan Kardec vai tratar do maravilhoso e do sobrenatural, que à época eram duas palavras, dois termos, que aqueles que eram detratores da doutrina espírita utilizavam-se para tentar levar o vulgo, o público comum, a pensar que os espíritas lidavam com questões contrárias às leis da natureza, porque é este o significado de maravilhoso e sobrenatural, aquilo que é contrário à lei da natureza. Portanto, queriam transparecer uma ideia de que os espíritas eram místicos, ingênuos, crentes, no sentido de puerilidade, acreditavam em tudo. Basicamente era essa a forma que os cientistas, os eruditos da época enxergavam os espíritos. E Allan Kardec escreve este capítulo já no início da obra, seu segundo capítulo, para demonstrar que, ao contrário do que a maioria entende, o Espiritismo não trata de algo maravilhoso ou de algo sobrenatural, ou seja, contrário à lei da natureza. Mas, na verdade, o Espiritismo vem demonstrar as causas, pela observação dos fatos, destes fenômenos, ou seja, retira do sobrenatural, do místico, do maravilhoso, a comunicabilidade dos espíritos. E baseado nisso, Allan Kardec desenvolve uma linha de raciocínio neste capítulo, e nós vamos aqui pegar alguns pontos os quais ele se baseia para explicar o porquê da doutrina espírita não tratar do maravilhoso ou do sobrenatural. Então, no item 14, especificamente, Allan Kardec faz um resumo daquilo que ele trabalha neste capítulo. E nós aqui vamos ler alguns dos pontos com o nosso companheiro o Livro dos Médiuns, sempre presentes. Então, Allan Kardec vai dizer: todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então veja que aqui ele confirma aquilo que ele diz no primeiro capítulo deste livro, que todos os fenômenos estudados e observados pela doutrina espírita, pelo Espírito, têm como base a existência da alma, a imortalidade da alma, melhor dizendo, e a sua comunicabilidade. Então não se trata de algo subjetivo, se trata de buscar retirar do campo do sobrenatural e do místico algo que está em concordância com as leis divinas. O Espiritismo se circunscreve a observar fenômenos vinculados à existência, sobrevivência e comunicabilidade da alma. Sobrevivência essa após a morte do corpo físico. Algo que os fatos demonstram que é plenamente possível, ao contrário da tese materialista que tão somente se limita a negar. O segundo item, Kardec vai dizer: muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Então veja que, ao contrário do que os detratores da doutrina espírita queriam dizer,
Cabe ao Espiritismo não levar os fenômenos observáveis para o campo do sobrenatural, do místico, do maravilhoso, mas o contrário, em explicando as causas de fenômenos que são observáveis e observados, portanto existem, ele retira do campo do sobrenatural, do campo do maravilhoso, por exemplo, a comunicação entre os vivos e os mortos, explicando as leis que regem essa fenomenologia. Resumidamente, é isso que Allan Kardec explica no 2º capítulo do Livro dos Médiuns. Ou seja, o Espiritismo não se lança ao místico, ao sobrenatural, ao maravilhoso, mas na verdade propõe retirar os fatos observáveis deste campo e trazer para o campo da lei natural, daquilo que a razão pode explicar, daquilo que um corpo doutrinário científico demonstra as causas. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, que todos tenham uma ótima semana, e semana que vem retornaremos com o próximo capítulo. Paz e bem.